Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, as nossas liturgias, a nossa liturgia da palavra, as leituras que vêm nos trazer sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre Deus e os convites que nós devemos viver, vem nos falar exatamente sobre as precauções que nós devemos tomar na nossa vida. Nós podemos lembrar muito bem algumas situações nas quais foram feitas precauções para que nós pudéssemos evitar certos problemas na nossa vida. Um exemplo muito importante que aconteceu no nosso país, na nossa sociedade, alguns anos atrás, foi exatamente a prevenção em relação a acidentes de trânsito. Algumas medidas foram tomadas para que as pessoas pudessem ter um trânsito mais seguro. Entre elas, a gente conhece muito bem o uso do cinto de segurança. Em função de muitos acidentes que estavam acontecendo, muitas perdas, muitas pessoas que acabavam lesionadas por causa do acidente que ocorria no trânsito, notou-se que a necessidade do uso do cinto de segurança era um fator primordial para amenizar os acidentes. Não quer dizer que o cinto de segurança irá salvar pessoas, mas que pode amenizar situações nas quais às vezes alguém poderia perder a sua vida ou até mesmo causar algum dano ao seu corpo. E é claro que há situações que não há como fazer muita coisa, porque vai além da capacidade do que aquele dispositivo pode proporcionar às pessoas. Porém, o uso dele contribui muito. Então, as pessoas passaram a ter que usar o cinto de segurança e um grande problema que a sociedade enfrentava era exatamente usá-lo, porque era lei, mas as pessoas não usavam. E para isso, passou-se a ter campanhas para poder focar exatamente na cobrança para o uso do cinto de segurança. E para isso, nós sabemos muito bem que a nossa sociedade, o nosso povo, as pessoas, só tem o hábito de fazerem o uso correto daquilo que é necessário para a sua vida a partir do momento em que aquilo dói no seu bolso, quando é prejudicado de alguma forma. E foi assim que aconteceu. Passaram a multar as pessoas para que elas pudessem respeitar uma lei. E nós geralmente passamos por isso. Nós temos as leis de Deus para nós servirmos, para respeitarmos, mas nós só respeitamos a partir do momento em que nós começamos a sofrer as consequências dos pecados, as multas que nós recebemos. Nós começamos a sofrer e aí sim nós começamos a andar certo. E há um grande problema nisso, porque nós só andamos certos a partir do momento em que nós percebemos que estamos numa zona de conforto. E depois que saímos dessa zona de conforto do amor de Deus, nós passamos a pecar de novo. Nós voltamos a trilhar nos caminhos errados. É como no trânsito. Enquanto você está dirigindo com o uso de cinto de segurança, você tem a confiança de que tem uma proteção maior. Mas a partir do momento em que vai convivendo com aquilo, você começa a perceber que não há leis e não há regras que possam te cobrar ou te multar pelo uso daquilo. E a partir de então você começa a não usar novamente, vindo a se expor a condições de acidentes. E o homem da mesma forma na sua vida espiritual. Às vezes está no caminho de Deus, andando corretamente, servindo da forma correta, mas começa a ver que não há benefícios como ele gostaria de ter. Porque os benefícios que nós esperamos geralmente são os benefícios que favorecem a nossa carne. E os benefícios que favorecem o nosso espírito, geralmente nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, somente com os olhos espirituais. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas costumam ajudar o seu irmão, dar apoio de todas as formas possíveis. Vai para a sociedade para poder, às vezes, dar uma marmita às pessoas, para poder ajudar as pessoas a conviverem em sociedade. Por exemplo, são pessoas às vezes formadas em psicologia e decidem oferecer os seus trabalhos a entidades que precisam e assim por diante.
O problema é que muitas vezes essas pessoas começam a oferecer o seu trabalho, a sua solidariedade, e ao invés de receber amor das pessoas, começam a receber coisas ruins. As pessoas começam a criticar, dizer que é de segundas intenções, que estão fazendo aquilo por interesses políticos, porque é uma pessoa que quer enganar os outros e assim por diante. E quando as pessoas começam a ser criticadas dessa forma, elas começam a ver que não há benefícios para poder servir a Deus. E acontecendo isso, acabam se afastando dos caminhos de Deus. E assim voltam a viver os pecados novamente. Passam a desacreditar no homem. Infelizmente, nós sabemos muito bem que muitas pessoas por aí estão direcionadas a exatamente desmotivar o cristão, a retirar dele o desejo de continuar caminhando nos seus caminhos. E nós, que estamos buscando a palavra de Deus, buscando nos manter nos caminhos, temos que tentar fortalecer dia após dia a nossa crença, a nossa filosofia, a nossa fé em Deus Pai, no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Não podemos deixar que ninguém, nada abale a nossa fé e aquilo que nós acreditamos. No nosso contexto da nossa primeira leitura de hoje, podemos ver muito bem isso. Um povo que Moisés retirou da escravidão para poder achar a terra prometida. É importante ressaltar isso. Havia um povo que vivia escravizado pelo reinado daquela época, trabalhavam, comiam a serviço do rei, a serviço do governo daquela época. Praticamente não tinham nada. Viviam para poder servir ao seu rei. O que comiam e o que conquistavam no seu dia a dia era apenas a base de sustento daquela sociedade. Por isso eram escravizados, eram escravos de um reinado. E Moisés, percebendo isso, decidiu retirar aquele povo da escravidão. E convidando aquele povo a encontrar a terra prometida conforme Deus havia o orientado, ele conquistou isso, tanto que retirou o povo, Deus abriu o mar vermelho para que ele pudesse ir embora com aquele povo e encontrar a terra prometida. Porém, Deus sabia que aquele povo precisava de ser convertido, precisava de ser transformado. Primeiro porque haviam muitos pagãos no meio daquelas pessoas. Pessoas que se diziam amar a Deus, mas que Deus sabia muito bem que na primeira deslizada, no primeiro pecado que aparecesse na frente, iria cair em tentação. E como sabemos muito bem a história de Moisés, o contexto da trajetória no deserto, a procura da terra prometida, que durou anos, foram tempos de total dificuldade, total enfrentamento em relação aos desafios da fé. Porque Moisés se deparava a todo momento com pessoas adorando a outros deuses, cometendo pecados, saindo fora de tudo aquilo que Deus os convidava a viver. E por isso, era necessário ele, com a sua liderança, buscar através de Deus melhores recursos e melhores caminhos para poder ajudar aquela sociedade. E é o que nós voltamos no contexto do que nós falamos nos tempos de hoje. Quando nós estamos num trânsito caótico, um trânsito problemático, um trânsito cheio de acidentes, o que nós precisamos de fazer é melhorar a situação. E era o que estava acontecendo com Moisés no meio de um povo desordenado, bagunçado, desorientado, um povo pagão. O que era preciso fazer? Era preciso consertar aquele povo. E só Deus poderia fazer isso. E Deus, através das suas ações diante da sociedade, ele foi convertendo aquele povo diante das suas dificuldades. Era necessário passar por todas aquelas tribulações para que as pessoas pudessem se converter, como nos tempos de hoje. Nós só aprendemos que o trânsito é perigoso, nós só aprendemos que há pessoas desordenadas no nosso trânsito quando isso acontece dentro da nossa casa, quando acontece conosco. Quantas famílias no nosso país, no nosso mundo, que perderam entes queridos por causa do trânsito? Quantas pessoas perderam familiares, pessoas que elas gostavam, pessoas que iriam se casar, pessoas que iriam
começaram uma nova vida, crianças, bebês perderam sua vida por causa da irresponsabilidade de alguém no trânsito. E olha que eu estou falando sobre trânsito, e existem tantas outras situações como o nosso trabalho. Quantas pessoas morreram pela irresponsabilidade de um colega que não foi prudente, não soube amar o próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas morreram dentro de suas casas porque, às vezes é triste dizer isso, mas porque uma mãe às vezes não teve o cuidado de deixar às vezes um balde cheio d'água em outro lugar, um lugar mais alto. Quantas vezes uma mãe teve o seu coração partido porque seu filho derramou uma frigideira de óleo fervendo sobre ele. A gente só aprende depois que sofre, depois que a dor vem dentro da nossa casa. Por isso, Jesus sempre trouxe um ensinamento para que nós pudéssemos evitar isso, para que nós fôssemos prudentes e não ter que sofrer primeiro para depois buscar a Deus. Deus quer que você busque Ele primeiro para que você possa viver as bonanças que Ele tem para nos oferecer. Deus tem muitas graças para cada um de nós, mas depende de cada um de nós decidirmos se é realmente isso que nós queremos. A nossa reflexão de hoje é exatamente sobre isso. Deus enviou para Moisés uma graça de poder através de uma serpente que foi preparada para que as pessoas olhassem para ela e assim recebessem a graça de serem curadas do veneno das cobras que estavam matando aquele povo no deserto. E hoje nós temos aí, da mesma forma, muitas graças que Deus põe na nossa vida para evitar coisas desse tipo, como, um exemplo, o nosso cinto de segurança, o nosso capacete da nossa motocicleta. Nós temos dentro de nossa casa aí as tomadas que hoje são preparadas para as pessoas evitarem a tomarem choques. Tudo é graça de Deus, porque Deus prepara pessoas exatamente para oferecer a você um recurso melhor para prevenir a sua vida de coisas ruins. Nós precisamos de cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo, porque nós temos uma trajetória, uma história para construir de amor, paz, serenidade e mostrar às pessoas quem é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Prepare a sua vida exatamente para seguir esse tipo de caminho. Agora, se você se expõe aos pecados, há um risco muito grande de você levar outras pessoas juntos. Olhe o seu trânsito, às vezes quantas pessoas gostam de empinar suas motos e andar de uma roda, acelerarem seus carros em altas velocidades, em estradas que pedem no máximo 80 por hora e estão a 150, 200 por hora. Quantas pessoas agem com irresponsabilidades? As leis existem exatamente para serem obedecidas e por isso Deus impôs as suas leis. Deus impôs leis para serem obedecidas, o nosso trânsito impõe leis para serem obedecidas, a nossa casa existem leis para serem obedecidas. Por quê? Porque é o melhor para nós. É a nossa prevenção para coisas ruins. A prevenção para as coisas ruins do nosso espírito estão em Deus, para o nosso trânsito estão nas leis de trânsito, da nossa casa estão em nossos pais. Procure obedecer leis para prevenir-se, para evitar chorar depois o leite derramado. No mais, essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de hoje, nós temos aqui o comentário da Sueli Peixoto que nos mandou: bom dia, paz, que lugar lindo, peço oração para minha irmã que está com depressão. Senhor, tem misericórdia. Realmente nós encontramos essa imagem aí, colocamos ao fundo para demonstrar aí a presença de Deus, que a cruz, a cruz onde o nosso Jesus Cristo foi crucificado. É só uma imagem da cruz, mas ela tem que representar para a gente exatamente a entrega de Cristo. Porque a entrega de Cristo ali no derramar do seu sangue que nos deu essa oportunidade de podermos conversar com Deus, de nos aproximar com Deus, intercedermos a Ele
e assim recebermos o Espírito Santo para que as manifestações das graças aconteçam na nossa vida. Então, é uma imagem que eu acredito ser muito bonita também, por estar ali a presença da cruz, que é o símbolo da entrega de Cristo. Nós temos aqui a Doreci Nascimento que nos mandou: bom dia, missionário Wagner, que a paz esteja contigo e com toda a sua família e amigos do canal de orações. Deus, caminho, verdade e vida. O que somos sem Deus? Nada. Deus é amor eterno. Amém? Um abraço, meu irmão em Cristo. Deus Todo-Poderoso, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoa meus pecados. Jesus me ajuda sempre a perdoar. Amém. Que assim seja, Doreci. O perdão é essencial para cada um de nós, que foi comentado no vídeo de ontem. Nós precisamos de trabalhar o nosso perdão diariamente. Não é fácil, a gente tem que admitir isso, todos nós. Eu creio que todas as pessoas têm no seu coração alguma mágoa por alguém, algum rancor por alguém. É claro que existirão pessoas hipócritas que dirão: não, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas a verdade é, todos nós temos mágoa de alguém, principalmente quando as pessoas nos maltratam, fazem de nós gato e sapato e nós acabamos guardando esse rancor. O convite de Cristo é exatamente a nos afastar desse tipo de coisa na nossa vida. Não é fácil por causa dos desejos da carne. Deus compreende isso, Jesus compreende isso e por isso nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Não quer dizer que nós não iremos sentir no nosso coração a vontade de fazer maldade com o nosso irmão, a vontade de cometer vinganças, mas que nós possamos não passar da vontade e colocar em oração, na presença do Espírito Santo, o afastamento de toda a ação que venha a nos fazer concretizar esse desejo que temos dentro de nós. Quantas vezes a gente passa por situações que a nossa vontade é de retribuir com maldade. Então que nós possamos não retribuir e praticando diariamente essa aproximação com o amor de Deus, é que nós chegaremos a tal ponto que não sentiremos nem mais vontade de poder pensar nesse tipo de coisa. Mas requer prática. É como qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Um exemplo, às vezes uma cozinheira que cozinha muito bem, mas pode ter certeza que quando ela começou, ela não tinha essa habilidade que ela tem hoje. Então, é prática que coloca-nos numa situação mais confortável em relação a não sentirmos o desejo de vingança. Mas foram sábias palavras, Doreci. Muito bonita a sua pergunta aqui, ó. O que somos sem Deus? Nada, exatamente. O André Luiz Branquinho dos Santos nos mandou: Deus seja louvado. Que assim seja, André. Um grande abraço, meu amigo. A Milena Aparecida nos mandou: amém, Senhor, abençoe todos nós. Um grande abraço, Milena. Para quem não acompanha o canal da Milena, eu convido a todos a irem lá, assistirem os vídeos dela, curtirem o canal dela. É uma pessoa muito simpática e muito divertida. A Miriam Martins, minha mãe, é a pessoa que eu amo demais. Acho que todas as pessoas amam as suas mães e ela é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme porque ela tem as qualidades de Maria, mãe de Jesus, que busca sempre cuidar dos seus filhos, sempre está em oração, respeita as vontades de Deus, é uma pessoa batalhadora, uma pessoa simples, humilde. Então, praticamente tudo que eu conheço de bom nessa vida, tudo que eu vivo de bom nessa vida, me espelho nesta mulher que é a minha mãe, a Miriam Martins. A minha mãe mandou: boa noite, Deus que abençoe sempre todos os nossos irmãos desse canal de oração. Que assim seja, minha mãe. Um grande abraço à senhora. A Márcia Souza nos mandou: obrigado pela reflexão, amém. Paz do Senhor esteja com todos nós. Boa noite. Um grande abraço, Márcia Souza. Que a paz esteja contigo, minha irmã. Que Deus te abençoe. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner. Lindo cenário. Assim, as reflexões ficam mais belas de se ver. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que cenário bonito e belo de se olhar. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. É verdade, nós colocamos esse cenário, achamos ele muito bonito também. Nós todos os dias, se pudermos, iremos escolher alguns cenários diferentes
para poder colocar para vocês terem um ambiente mais bonito. Alguma sugestão vocês podem mandar para a gente aí, alguma imagem que vocês gostariam de ver ao fundo, algum cenário que vocês achem interessante. A gente aceita sim sugestões e a gente vai colocar para vocês aqui para poderem usufruir de ambientes diferentes, de cenários diferentes. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem. A gente deseja a cada um de vocês aí a paz do Senhor, que procurem dormir com o coração tranquilo, se afastar de todas as tribulações e todos os problemas, e por isso convidamos e pedimos a todos vocês que estejam com a paz do Senhor.